Jornal das 6. Entrevista. A lei que regulamenta o transporte de passageiros em Natal via aplicativo de celular, como Uber, entre outros, foi sancionada hoje pelo prefeito Álvaro Dias. Para falar mais sobre essa matéria, já está aqui conosco no estúdio o presidente da Associação dos Motoristas Autônomos por Aplicativos do Rio Grande do Norte, Evandro Henrique, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Evandro. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes da 96. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre essa nossa regulamentação que foi tão esperada. É isso aí, prazer é nosso. Para quem utiliza o Uber e outros aplicativos para se deslocar, o que muda? O que é que os prestadores de serviço, qual é a mudança? Existe algum tipo de mudança? Olha só, a princípio, nenhuma mudança. Os usuários continuarão usando o sistema, o serviço, da forma como sempre usaram. Os motoristas continuarão prestando o serviço da forma como sempre prestaram. A regulamentação traz algumas regras, traz algumas novas exigências. Os motoristas terão que fazer um curso de curta duração, são 16 horas de conteúdo, focado na mecânica e elétrica básica de automóveis, direção defensiva, primeiros socorros e tratamento com público, né? Quem fica responsável por esse curso? Olha, as plataformas, a Uber e a 99, elas oferecem esse curso gratuitamente, inclusive online, pelo próprio aplicativo. Outras instituições, como o SESC e Senat, também poderão oferecer esse curso. Esses cursos já são naturalmente oferecidos, independente da exigência dessa regulamentação? Sim. O SESC Senado, por exemplo, ele tem esses cursos, que é um curso voltado para taxista, já existe aqui há algum tempo. Eu digo, mas o Uber e esses outros aplicativos? Se eles já oferecem, sim. Eles já exigiam isso? Não. As plataformas não exigiam, não. Só em cidades onde as regulamentações traziam essa exigência. São Paulo, por exemplo, é uma delas. Já é possível, se é possível, ou se houve algum tipo de perda financeira desses aplicativos com esse novo projeto, com essa regulamentação, ou seja, algumas regras que vão ter que passar a ser seguidas por esses motoristas de aplicativo, vocês tiveram algum tipo de perda financeira? Veja, nós a partir da regulamentação, já a Lei Federal 13.640 já trazia a obrigatoriedade do recolhimento do tributo municipal, que seria, no caso, o ISS. Nós somos prestadores de serviço, então haverá essa cobrança de ISS. Mas quem faz esse recolhimento é o próprio aplicativo, a própria plataforma. Sim, a própria plataforma. O motorista que está a serviço do Uber, que se coloca a serviço do Uber, ele não vai pagar nada. O valor será arrecadado pelo aplicativo e pago, e o aplicativo se encarrega do pagamento. Sim. Dessa forma. Houve alguma limitação aos prestadores de serviço no sentido que eles têm que ser residentes da cidade de Natal? Isso terá algum tipo de impacto no número de motoristas cadastrados ou não? Olha, a princípio nada vai mudar. Todos os motoristas que hoje trabalham continuarão trabalhando. Houve uma tentativa de limitar o número de motoristas, em função do número de habitantes. O projeto original trazia uma limitação de um motorista para cada 1.000 habitantes. Isso aí não vingou nem vingaria, até porque recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou como inconstitucional qualquer medida que o município tome que possa restringir ou proibir a atividade. Isso seria uma restrição clara. Então, isso não seria possível. Uma emenda foi apresentada pelo vereador Kleber Fernandes no intuito de limitar. O projeto original trazia essa limitação, o substitutivo da vereadora Nina excluiu, mas houve uma emenda para que isso voltasse. Não voltou. Agora, existem algumas coisas, por exemplo, existia uma emenda que exigia que os motoristas comprovassem residência na cidade de Natal. Isso restringiria muito, porque nós temos uma região metropolitana onde muitos motoristas, muitas pessoas, na verdade, utilizam suas cidades como dormitório, Parnamirim, Macaíba, Extremóis, pessoas que trabalham aqui e voltam para casa à noite. Isso é o caso também de muitos motoristas. Caiu também? Caiu, nós fizemos um acordo que estendeu para a região metropolitana. Então, os motoristas que quiserem trabalhar na região metropolitana comprovam a sua residência em uma das cidades da região metropolitana. Eu também vejo isso como uma medida restritiva, mas a princípio não vai afetar ninguém.
E aí, Peraí, vai ter algum tipo de controle? A prefeitura vai fiscalizar o trabalho? Como é que está sendo feito? olha só, nós trabalhamos basicamente em cima de tecnologia. Uma vez sendo regulamentado, o próprio aplicativo criará as barreiras tecnológicas para que, por exemplo, se houvesse essa restrição, se você não conseguisse comprovar que residia em Natal, o aplicativo não colocaria viagens para você aqui, na cidade de Natal. Colocaria em outros municípios. Evandro, uma curiosidade, eu sempre, desde que começou, sempre utilizei o Uber, e teve em determinado momento, principalmente na implantação do Uber em Natal, que era uma confusão danada com os taxistas, né? Esse clima de animosidade acabou? Melhorou? Melhorou muito. Na construção de todo esse projeto, nós tivemos várias reuniões com algumas lideranças dos taxistas, o presidente da cooperativa, o Genário, o Humberto, que é um dos líderes dos taxistas. Nós nos reunimos várias vezes, discutimos alguns pontos consensuais, outros nós não entramos em consenso. Eles queriam realmente a limitação, isso foi algo que nós não abrimos mão de forma alguma, mas ainda existem sim alguns motoristas de aplicativo alguns motoristas de táxi, que quando um motorista de aplicativo passa por perto, xinga, diz alguma coisa. Eu mesmo, 2 noites atrás eu estava trabalhando e sofri isso, passei num corredor que estava cheio de taxistas e eles me reconheceram, aí ficam com aquelas piadas, mas eu acho que isso é algo que tende a realmente se dissipar, né? e acabar. Agora, Evandro, eu teria uma pergunta nesse contexto aí dessa animosidade que foi criada em algum momento. Nós sabemos que muitos taxistas que não possuem, que não possuem a placa, que não têm a permissão, a condição de trabalhar como autônomo no serviço do táxi, muitos deles têm seu próprio carro particular e também fazem também aderiram ao aplicativo do Uber. E isso aí teria sido, digamos, uma das razões dessa animosidade estar se acabando, está sendo negociada aí um convívio mais pacífico, ou você acha que não? Acha que não influi na... Eu acredito que pode influenciar sim, mas eu acredito muito mais ao amadurecimento das pessoas em função de enxergarem que esse é um caminho sem volta. Eu acho, na verdade, que os taxistas perderam muito tempo apenas focando no que seria uma briga, tentar impedir nossa atividade. E querendo a reserva de mercado. A reserva de mercado, querendo continuar com essa reserva que eles sempre tiveram, e eles meio que perderam um bonde, porque eu acho que esse tempo todo eles poderiam ter dedicado, e eu tenho dito isso a alguns, na melhoria do seu serviço, né? Na busca por tecnologias que também facilitassem, por exemplo, um bom aplicativo. Uma boa cooperativa poderia estar fazendo o serviço que o Uber está fazendo. Sim. Oferecer um bom aplicativo, um aplicativo realmente eficiente. Mais moderno. Só uma dúvida, uma dúvida para resumir. Para quem usa, tudo continua. Continua da mesma forma. Jóia. Fiquem tranquilos. Agora, uma pergunta também. Nós sabemos que Natal, pelo menos a capital, não diria as cidades da região metropolitana, mas Natal possui autorizados, funcionando, um pouco mais de 1.000 táxis. 1.010, se eu não me engano. 1.000 e qualquer coisa. E quantos motoristas trabalhando com seu próprio carro a serviço do Uber ou do 99? Sim. Quantos tem hoje na capital? Olha, isso é uma questão bem controversa, né? Bem polêmica. Nós estimamos que hoje Natal, a região metropolitana de Natal, tem aproximadamente 7.000 motoristas cadastrados aptos a rodar. Isso não significa dizer que são 7.000 pessoas que estejam na rua. Tem pessoas que dirigem mais à noite, tem pessoas que rodam no fim de semana, tem pessoas que rodam para complementar a renda, então rodam pouco. Rodam só eventualmente. Só eventualmente. Evandro, tem um ouvinte aqui que está dizendo boa noite, Evandro. Quando o motorista do Uber cancela a viagem, ele paga alguma coisa? Porque quando o passageiro cancela, dependendo do tempo, ele paga um valor. Vamos esclarecer, isso é importante. Veja, a política de cancelamento da Uber funciona da seguinte forma: quando um passageiro solicita uma viagem, ele tem até 5 minutos para cancelar por qualquer motivo que ele não precisa justificar, e ele não paga taxa nenhuma. Após os 5 minutos, se ele cancelar, ele vai pagar. Se o motorista chega no ponto de embarque e um passageiro não aparece até ele em até 5 minutos, se o motorista cancelar, vai uma taxa de cancelamento para o passageiro. Essa é a política de cancelamento
que funciona na Uber. O motorista, ele não paga nada quando ele cancela. Agora, quando ele cancela, a taxa de cancelamento dele aumenta. E o motorista que cancela muitas corridas, ele pode ser banido da plataforma. Sendo excluído. Sim. Agora, tem uma coisa aí, acho que é uma espécie de um golpe que eu soube que tem sido constantemente aplicado. Alguém pede um telefone emprestado de outra pessoa, meu telefone acabou a bateria, tal, me empresta o seu, e pede um Uber e vai embora, desaparece. E aí o carro chega e não encontra ninguém, e aquela pessoa que não tinha nada a ver com o apenas teve o gesto de emprestar o telefone para que alguém em dificuldade fizesse a sua chamada. Como é que esses casos estão sendo resolvidos? Olha só, foi bom você falar sobre isso, porque quando você começou a citar a questão do golpe e comentar sobre como acontecia, já me remeteu a uma outra situação bem mais grave que eu vou falar em seguida. A questão desse cancelamento e a taxa de cancelamento ir para o usuário é simples. Nós temos uma plataforma baseada numa tecnologia extremamente avançada, bastante interativa, e os usuários, eles podem, no próprio aplicativo, naquela viagem onde foi cobrada uma taxa de cancelamento, informar que não concorda com aquela taxa de cancelamento e falar o que aconteceu. Posso lhe garantir que a Uber não contesta. Sim. Ela devolve a taxa de cancelamento. Agora, quando você falou no golpe, me permita, porque isso é muito importante e não se tem falado sobre isso. Está existindo, não só em Natal, mas em algumas cidades, um caso onde pessoas chegam em locais de grande movimentação e abordam outras pessoas e dizem: eu estou sem internet, eu estou sem bateria, estou precisando pedir um Uber, peça um Uber para mim, por favor, até que ele convence alguém a pedir um Uber. E, na verdade, trata-se de um assaltante que vai assaltar o motorista numa viagem que não é no aplicativo dele. Quer deixar pistas. Exatamente. Então, nós recomendamos, nunca nenhum usuário deve solicitar para quem não conhece, para um estranho, de forma alguma. Evandro, tem um ouvinte aqui perguntando o seguinte: quais os aplicativos de Natal que estão enquadrados dentro dessa regulamentação? Olha, hoje... Quem está perguntando é o Gleidson. Gleidson, o que eu posso lhe dizer é que hoje a Uber e a 99 estão totalmente enquadradas. Entre outras coisas, porque a regulamentação, ela exige, a regulamentação federal já traz essa exigência, que é o seguro APP, o seguro de acidentes pessoais para passageiros. É exigido que isso exista. E a lei municipal, ela estabeleceu que essa obrigação passa a ser da operadora, porque a lei federal não deixava isso claro. Então, hoje, a Uber e a 99 sempre ofereceram esse seguro. Um passageiro dessas plataformas, quando ele entra e inicia a corrida num automóvel de aplicativo, ele está coberto por um seguro que cobre até R$15 mil em reembolso de despesas médicas e R$100 mil para morte ou invalidez, né? E a Uber e a 99 oferecem esse serviço. Outros aplicativos, o Bela Driver, que é um aplicativo local, também oferece isso. Mas outros aplicativos aí tem um tal de InDriver que não oferece. Na verdade, o InDriver nem personalidade jurídica tem, não é uma empresa. O Evandro, tem um ouvinte aqui também, está perguntando o seguinte: com relação ao estado dos veículos, ele está dizendo que no começo o Uber parece que era mais criterioso com relação ao estado dos veículos. Ele está dizendo que é o usuário do Uber. Sim. E de um outro aplicativo também, e ele disse que realmente a qualidade dos carros, o estado dos carros tem caído muito. O que é que você tem a dizer a respeito? Bom, a regulamentação, ela traz a obrigatoriedade de uma vistoria anual, que vai exatamente avaliar conforto e segurança do automóvel. A idade máxima dos veículos ficou estabelecida em 10 anos, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que quem faz a qualidade, quem regula a qualidade do serviço é o usuário. O usuário, ao final de cada viagem, ele pode fazer uma avaliação do motorista, do automóvel, explicar, relatar o que está acontecendo. Então, realmente, é possível que existam automóveis circulando que não ofereçam o conforto que existia antes, com mais frequência. Hoje tem muitos motoristas rodando, mas quem faz essa qualidade, o filtro é o passageiro. O filtro é sempre o passageiro. E como é que esse passageiro consegue filtrar? Ao final da corrida. Entendi. Chamou o carro ao final da viagem. Sim. O carro estava com o ar-condicionado faz quebrado. A avaliação ali. Ele faz a avaliação e informa, o carro não tem ar-condicionado funcionando. Então, a plataforma já vai chamar aquele motorista e pedir que ele resolva o problema. Se não resolver e tiver reiteradamente as mesmas reclamações, ele poderá ser banido. Um amigo, Uber, ele foi punido, ele nem bebe, mas a usuária terminou a corrida e notificou, tava com cheiro de bebida. Pronto.
passou o dia todo. É bem complicado isso, é importante que a gente tenha essa consciência, o usuário tenha consciência que a avaliação ela deve ser justa. Ele deve ter muito cuidado ao avaliar um motorista, ele pode prejudicar um motorista por uma avaliação que não tenha lógica, que não tenha realmente uma motivação para ser feita, né? Tem a nossa produtora aqui, a Raíssa Freire, está dizendo que ela é usuária do Uber. Ela vai dizer, como é que eu vou saber que o motorista está cumprindo essas novas normas da regulamentação? Olha, o passageiro, ele não tem como saber. Quem vai fiscalizar é o poder público, a STTU vai fiscalizar algumas regras. Vamos lá, idade máxima do carro 10 anos, está estabelecido na regulamentação. Não precisa se preocupar, porque a plataforma não vai cadastrar nenhum carro. E isso tanto faz por Uber X como por outro. Sim, Uber. Isso, qualquer plataforma. São dois Uber, né? Uber Natal X, nós temos Uber X, que é Uber X. Uber X e o Uber Select. Uber que Select. São carros mais novos, motoristas mais qualificados. O Uber Select já é o VIP. Já é o VIP, já tem umas exigências maiores. O Uber VIP é uma outra coisa. O Uber VIP é uma seleção de passageiros que solicitam muito e motoristas que têm uma determinada... Qual é a diferença do Select pro Uber X? Preço, ano de carro. Ano de carro. Sim, e tipos de carro. Por exemplo, quando você pede o Uber Select, você não vai receber, por exemplo, um carro hatch. Vai ser um carro sedã, um carro com porta-malas maior, né? E vai ter um preço um pouco diferenciado. São carros mais novos e motoristas mais qualificados. Evandro, já tem aqui aquele serviço que você pede um carro, por exemplo, se você chega no aeroporto, ou você vai viajar e você está com muitas malas e tal. Já existe aquele serviço que tem em São Paulo que você seleciona um carro com uma mala maior? Sim, não. Ou com uma van, uma minivan, aquelas coisas parecidas? Não, o Select nós temos em Natal. Select e UberX. O Uber Select, se você tem a possibilidade, a necessidade de um espaço maior, o Uber Select pode lhe mandar, por exemplo, um Spin, uma Palio Weekend, mas você não tem como saber, só quando você solicita que você vai ver qual é o carro. Em São Paulo tem várias categorias, inclusive o Uber Bag. O Uber Bag são carros grandes, de luxo e com maior capacidade de porta-malas. Carros com 7 lugares, carros maiores. Mas essa modalidade aqui em Natal ainda não existe. Olha aqui, eu queria agradecer aqui ao Evandro Henrique, presidente da Associação dos Motoristas Autônomos por Aplicativo no Rio Grande do Norte. Obrigado pela sua presença. Muita gente fazendo pergunta aqui, muita gente, obviamente, usuário de carros por aplicativo. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, Evandro. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de trazer esses esclarecimentos, porque realmente muitas coisas ainda não são de conhecimento de todos. E é que eu quero reforçar que o usuário não precisa se preocupar que o serviço em nada vai ser alterado. O motorista também, que trabalha hoje de forma correta, não precisa se preocupar, nenhum será afetado, não vai haver limitação. A exigência de carros com 10 anos, se ela não fosse dessa forma, tiraria muitos motoristas de circulação, mas não vai acontecer. E é importante deixar aqui claro uma coisa: existe um ponto nevrálgico nessa regulamentação, que é a restrição para o uso de carros com emplacamento em Natal. Isso a gente não conseguiu modificar. A gente vai judicializar essa questão. Nenhuma cidade no Brasil conseguiu impor essa regra, nada justifica isso, porque a justificativa seria a cota parte do IPVA ficaria para Natal. Você diminuiria a quantidade de carros e os carros que vão circular em Natal de outros municípios deixarão de gerar o ISS para o município, porque a lei do ISS está havendo uma mudança, já foi aprovada no Senado, está na Câmara, para que o ISS seja recolhido para o município de origem da viagem. Tá? Então é importante saber disso, mas não precisa ninguém ficar assustado, porque essa regra, que a gente tem certeza que vai derrubar, só valeria daqui a um ano. Existe aí uma carência de um ano para esses ajustes de idade de carro e dessa questão do emplacamento. No mais, tudo vai continuar, eu acho que vai melhorar. Vai ser um passo muito importante, que a gente vai poder oferecer um serviço de mais qualidade e os nossos motoristas poderão ter a segurança jurídica que eles tanto esperavam. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. É isso aí, eu queria mandar um abraço carinhoso pro advogado Caleb Freire, amigo querido, ouvinte assíduo aqui do Jornal das 6. Agradecer ao Dinarte Assunção, Marcos Aurélio Sá, Jorge Fernandes, Tom Araújo, Ciro Marques, Raíssa Freire, Edmo Cinedino, Bill Boy, Gil Boy. A gente volta segunda-feira. Bom fim de semana a todos, juízo e até lá. Tchau. Boa noite, até segunda-feira.